Muito bem, né? Opa, gravando mais um vídeo aqui. Dessa vez eu tô aqui porque, inclusive com o bonezinho e tal, porque eu vou gravar uma série de vídeos que eu vou colocar no meu canal, assim, explicando o significado das músicas que eu compus, né? Desculpa os barulhos de fundo, tá? Que tá o ventilador ali, uns cachorros latindo, porque tá muito calor, eu coloquei o ventilador. Então daí o que acontece? Nessa série de vídeos, que vão ser alguns, assim, que eu vou colocar numa playlist, eu vou eu vou explicar o significado de músicas que eu compus desde agosto até agora, né? Porque agosto eu comecei a compor, agosto do ano passado eu comecei a compor músicas completas, antes disso eram apenas ideias assim que vinham. Então daí eu quero explicar hoje, aproveitar ali, passou muito tempo do vídeo, o significado de uma música que eu compus lá no ano passado chamada Larger Than Earth, né? Que eu compus lá em outubro, os primeiros resquícios dela, só que ela era no início, como qualquer outra música, assim, ela era bem crua, então só tinha alguns acordes da progressão, um pouquinho da letra, mas a letra eu só fui escrever depois, e eu explico o significado da letra, mas basicamente como surgiu essa música. Em outubro do ano passado, eu tava no violão, né, logicamente, inclusive o violão tá ali, eu tava querendo compor músicas assim com uma abordagem mais agressiva, assim, mais hard rock, por mais que essa música ela seja no violão, que o meu violão ele é muito bom tanto para folk quanto para blues, para hard rock, assim, quando é para realmente ter esses estilos, né? E daí o que acontece? Eu consegui achar um riff que eu achei interessante, um riff que eu ouvi e falei, caramba, eu tenho que usar isso. Que é justamente aquele riff que é bem simples, assim, de se reproduzir no violão, assim, de digitar, né? E daí, só que ele usa capotraste. Daí eu pensei, eu tenho que compor algo em volta disso. Então eu comecei catando aqueles acordes, como sempre se faz, né? Aí tenta procurar aquilo que mais se encaixa na música. Achei alguns, a maioria ali uns power chords, assim. Então logo depois do Mi menor já ia para dois power chords e variando e tal. E eu deixei por muito tempo ali, apenas deixei guardado ali. Acho que eu deixei umas 2 semanas guardada essa música. E depois disso eu compus a letra, né? A letra dela, é bem interessante eu falar isso aqui, que a letra surgiu como uma crítica, né? Que eu tava muito bravo, cara. Eu tava bem... Aborrecido não é a palavra. Eu tava bem bravo por conta que eu tava navegando. Era um dia assim, eu tava navegando na internet, como eu faço às vezes, pra pegar notícia de música, entendeu? Essas coisas. Aí eu vi um vídeo que... Eu vi um vídeo não. Eu ficava, como qualquer pessoa, né? Ficava sendo enxurrada com aquelas notícias assim que aparecem às vezes pelo algoritmo, assim, aleatoriamente, né, pelo algoritmo do Google, de um monte de subcelebridade que, sei lá, cara, tipo, na vida da pessoa comum, assim, não faz diferença nenhuma, né. Tipo, a pessoa só perde tempo vendo, pra ser sincero, né, pra ser sincero, a pessoa só perde tempo vendo, sei lá, se importando com isso, mas tudo bem, não vou cagar regra pra ninguém. Mas eu fiquei muito puto com isso e eu pensei, eu tenho que compor alguma coisa que se encaixe com essa base e que tenha justamente esse sentido, de ser uma crítica meio ácida, né? Tanto que na música, eu acho que eu devia ter colocado mais palavrão, eu coloquei só um e eu repeti, né? Mas eu devia ter colocado mais. E daí basicamente o seguinte, eu decidi que eu ia colocar um refrão que se repetisse, né? Então dá pra você ver na versão final que o refrão ele repete umas 2 vezes. Eu não gosto muito de ficar repetindo o refrão, mas isso é outra questão, não faz parte aqui. Eu achei muito foda, não é à toa que é uma das únicas, assim... É claro, as letras que eu componho, e depois eu falo disso, né? As letras que eu componho, na maioria delas é uma opinião pessoal, né? É uma visão minha sobre o mundo, sobre algum assunto específico, né? E daí eu quis compor justamente nesse sentido de ser um desabafo, né? Falar sobre isso de uma maneira que eu estivesse expressando a minha opinião, né? E inclusive o us que eu coloquei na letra é bem interessante de frisar isso, porque quem sabe o significado sou eu, né, cara? Pelo menos dela. O us, ele quer dizer justamente como se fosse eu e um conjunto de pessoas, assim, como se fosse aquelas pessoas que a gente se identifica por alguma opinião, por alguma coisa assim. E daí eu quis colocar o us justamente para dar esse parâmetro, assim, de como se fosse uma opinião popular, porque tem muita gente também que detesta essas merdas, assim, entendeu? Então daí eu usei isso como um ponto interessante ali na letra, só que isso vai mais pro final, né? Que tem a parte do Stop preaching to us clueless, this make us late, né? E tal. Que daí já muda a progressão, inclusive eu esqueci a progressão naquela parte. Mas aí,
basicamente essa é a história dela, né? E por último, eu usei ela, é claro, tem várias versões, inclusive a primeira versão ever que existe, lançada por aí no YouTube, foi que eu lancei a demo, né, dela, né, no meu canal, assim, como eu sempre faço, cara, eu sempre lanço os vídeos tocando música, em que eu falo sobre alguma coisa do tipo, eu sempre deixo tudo no meu canal, né, para deixar tudo registrado, né. Não tem motivo de querer ganhar view, até porque não tem interesse nisso aí, né. Então daí eu deixo tudo bem arquivado ali, como se fosse um... Porra, cara, tá ali tudo, assim, que eu preciso, tá ali. Tudo que eu preciso, que eu já gravei, que eu quero fazer uma retrospectiva pessoal, assim, tá tudo ali, né? E depois eu usei essa música pro Kind of Fever, né? Que é o álbum que eu fiz com o Rafa, né? Que eu fiz em parceria com o Rafa. Que daí tem 5 músicas minhas, 5 músicas dele. E acho que 2 parcerias. Duas que são compostas, assim, nas autorias, assim, aparece o nome dos dois, né? Porque, pra ser sincero, né, cara, as músicas individuais de cada um ali são de cada um. Então, Square Rock é uma música completamente minha. Turtle Shadow é uma música completamente minha. Também